Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais aí uma semana e mais uma aula nossa então aqui de português. Eu vou colocar aqui para vocês, português. E lembrando pessoal, que nós estamos assim terminando os termos da oração, Então nós vimos os termos essenciais, numa sinopse aqui, os termos essenciais, sujeito e predicado. Vimos também os termos integrantes, que são os dois complementos verbais, objeto direto, objeto indireto. Ainda nos termos integrantes, o complemento nominal e ainda um outro, o agente da passiva. Nós vimos isso aqui e vimos os termos, vamos ver hoje, melhor dizendo, os termos acessórios da oração, se bem que eu vi com vocês um dos termos acessórios da oração, que é o adjunto adverbial. Mas hoje eu vou falar aqui dos termos acessórios da oração, que são os últimos, ou seja, os três termos acessórios, adjunto adverbial, o aposto, que está marcadinho aqui, e o adjunto adnominal, que eu já vi na aula anterior com vocês, e o termo independente da oração, o vocativo. Então eu vou ver os dois últimos termos acessórios que faltam, o adjunto adverbial e o aposto, e o termo independente da oração, que é o vocativo. É o último termo. Pronto, terminando isso aí, nós vamos entrar em período composto, o período composto por coordenação, que é uma sequência das aulas nossas de português. Então, o português aqui, nós vamos ver então o adjunto, vamos marcar aqui, O adjunto adverbial, ok? Vamos ver também o aposto e, certinho pessoal, e vocativo. Muito bem, está ali, É isto aqui que nós vamos verificar na nossa aula de hoje. Lembrando um detalhezinho para vocês aqui, O vocativo é o termo independente da oração, ele não tem contato com nenhum outro termo da oração, Porque os outros termos, eles estão agregados como se fosse uma teia, Numa rede, Então, o sujeito, o predicado, objeto direto, objeto indireto, aposto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento nominal, agente da passiva, todos eles estão ali agregados, fazendo uma função relacionada a outro termo. O vocativo não, ele não tem relação com outro termo, por isso que ele se chama termo independente da oração. Adjunto adverbial, adjunto adnominal, que já foi na aula anterior, e o aposto são os três termos acessórios da oração. Eles, sim, eles têm ali, logicamente, um contato, uma função sobre outro termo da oração. Agora, o vocativo é um termo independente da oração, ok? E nós vamos conhecer como que funciona isso, mas antes, vou fazer um comentário com vocês aqui. Antes, eu quero que vocês entendam que adjunto adverbial, professor, o que vem a ser? Bom, o adjunto, vamos marcar aqui, O adjunto adverbial, O próprio nome já diz, adverbial. O adjunto adverbial, ele é o advérbio e a locução adverbial lá na morfologia, Então, na morfologia, ele vai ser advérbio, ou se houver mais de uma palavrinha, vai ser locução adverbial. Agora, adjunto adverbial é no aspecto sintático. É como se você, vamos dizer assim, usasse duas lentes para ver a mesma coisa. E cada lente traduziria em um nome diferente, vamos dizer assim, Então, o aqui, por exemplo. Como que eu classifico o aqui? Você vai falar, professor, o aqui é um advérbio de lugar. Você não fez análise sintática, você deu a classificação morfológica do aqui. Ele é um advérbio de lugar. E na análise sintática, ele vai ser adjunto adverbial de lugar. Eu quero que vocês entendam isso, porque geralmente as bancas
elas, indistintamente, elas podem tratar com os dois itens. Elas podem falar o advérbio tal, ou elas podem dizer o adjunto adverbial tal. Só está mudando a concepção, o ponto de vista sintático ou ponto de vista morfológico, ok? Todos os dias eu estudo. Todos os dias é uma locução adverbial de tempo. Por que locução? Porque eu tenho todos, eu tenho os, eu tenho dias. Eu tenho 3 palavras dando uma ideia de tempo. E aí, na morfologia, esse todos os dias, o bloquinho inteiro, vai levar o nome de locução adverbial de tempo. Na análise sintática, esse todos os dias vai levar o nome de adjunto adverbial. Não há um segundo nome. É um só. É um único nome na análise sintática. Nós estamos vendo aqui a análise sintática, né? É o único nome na análise sintática para os 2 nomes que você tem na morfologia. Advérbio, quando é uma palavrinha só, e locução adverbial, quando você tem 2 ou mais palavras para passar uma circunstância, ok? E vamos lá. Adjunto adverbial, o que ele faz? Ele é um termo circunstancial, né? Então, o adjunto adverbial, olha só, refere-se a circunstâncias, né? Vamos dizer assim, refere-se a circunstâncias. Professor, o que é circunstancial? O que é um termo circunstancial? Um termo circunstancial, aqui na nossa gramática, é um termo que serve para localizar o leitor, ou o ouvinte, que seja, para localizar você, localizar a mim, vamos dizer assim, para nos localizar, né? O termo circunstancial serve para nos localizar numa ideia, que pode ser negação, afirmação, tempo, modo, intensidade. Então, quando você tem lá uma palavrinha que denota tempo, lugar, companhia, modo, intensidade, afirmação, negação, tudo isso na morfologia será advérbios, ou, se houver mais de uma palavra, a locução adverbial. Na sintaxe, tudo isso vai ser adjunto adverbial. Então, os adjuntos adverbiais, eles passam uma circunstância. Aí, a saber. Quando eu falo circunstâncias, a saber. Que circunstância, pessoal? Né? Aí você precisa olhar no texto. De tempo, de modo, como eu disse, de lugar, de companhia, de simultaneidade, de meio, de assunto. Então, você tem aí várias circunstâncias aí no português, ok? Então vamos lá, só vou fazer uma sinopse aqui das 3 legendinhas nossa no momento, né? Certinho? E depois eu retomo com vocês aqui já nos nossos slides. Agora eu tenho aqui o aposto, lembrando que os 2 aqui, né? Certinho? O adjunto adverbial e o aposto, eles são chamados de termos acessórios, né? Então vamos até marcar aqui em cima para vocês, né? Olha, interessante saber, olha só, né? Vamos colocar aqui que fica melhor. Termos acessórios, né? Olha lá, certinho? Acessórios, como se fossem enfeites, né? Por que acessórios? Porque eles são termos não tão primordiais, eles não estão ali servindo de algo, de peça essencial, de peça primordial dentro de um texto, né? Vamos dizer assim. São termos que estão em volta de algum núcleo, né? No caso aqui, passando uma circunstância, passando uma explicação, ou uma designação, ou uma enumeração, que é a classificação que vamos ver todas elas hoje em relação ao aposto, né? Então, termos acessórios da oração, prontinho, né? Termos acessórios da oração, adjunto adverbial e o aposto. Agora eu vou falar aqui do aposto. O nome já diz, aposto. É um termo que vai fazer o quê? Ó? É um termo que explica, ó, enumera, certinho? Ó? Designa, né? De designar, né? Específica, especificar é designar, né? Certinho? Ou resume, certo? Um
outro termo dentro da oração. Vocês estão vendo como eles estão ligados? Lá em cima refere-se a uma circunstância, né? As circunstâncias de outro termo. E o aposto, ele explica, ele enumera, por isso que existe aposto explicativo, aposto enumerativo, aposto designativo ou especificador, é o único que não vem por vírgulas, pelo amor de Deus. O aposto designativo é aquele aposto que vai ser sempre um substantivo próprio para um comum. Então, se eu disser a cidade de São Paulo, o termo de São Paulo não pode estar entre vírgulas em relação ao termo cidade. E o de São Paulo é um aposto. Mas é um aposto o quê? O desse termo de São Paulo. É um aposto designativo ou especificador, porque sempre você vai ter um joguinho aqui no designativo. Cidade, substantivo comum, de São Paulo, substantivo próprio. Então, por isso que ele pode levar o nome de especificador também. Quando o aposto é um substantivo próprio para designar um comum, ele é chamado de aposto especificador ou designativo. É o único que não vem por vírgula. Os nomes de rua, gente, né? Ele mora na rua Machado de Assis. Pronto. Machado de Assis é o aposto especificador. Rua é o substantivo comum, Machado de Assis é o substantivo próprio. Então você tem aí, e não pode haver vírgula, né? Rua, vírgula, Machado de Assis. Nem pense em fazer isso, né? Você tem aí aquele trocadilho de substantivo comum sendo especificado por um substantivo próprio. Aliás, para que serve o substantivo próprio? Para designar, para particularizar um comum, né? Minha amiga Joana viajou. Pronto, amiga, substantivo comum. Joana, substantivo próprio. Então, minha amiga Joana, Joana é um aposto designativo e você não vai me colocar vírgula, né? Nenhuma pontuação. Até porque o aposto pode vir por vírgula, travessões, parênteses e também 2 pontos. Então, essas pontuações, elas se resumem ao explicativo, ao enumerativo e ao resumitivo, mas ao designativo, não. Ok? Bacaninha aí? Os últimos termos acessórios da oração na nossa aula de hoje, o adjunto adverbial e o aposto, e agora sim, o termo sozinho, né? Vamos colocar aqui, ó. Ele é sozinho. Termo independente, viu? Cuidado para não confundir aposto com o vocativo. Nós vamos olhar todas essas falhas, né? Aqui na aula de hoje, vamos olhar toda essa ideia, essa equiparação, né? Essa comparação. Termo independente da oração, né? Vamos lá então, né? E o termo independente da oração é o último estudado na listinha, né? Na nossa lista de termos essenciais, integrantes e acessórios. O independente é o último, né? Porque ele é independente mesmo. Se também você estudasse antes de todos ou no meio deles, não iria fazer nenhuma diferença. É que existe uma lógica, uma organização, digamos assim, uma organização didática, né? Didaticamente, como é que o professor vai explicar isso? Ele vem por peso de importância, né? Primeiramente, vai estudar análise sintática. É interessante que o seu professor, ou você sozinho, se for o caso, comece pelos essenciais, sujeito e predicado. Depois você entra nos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Depois você entra no terceiro item, termos acessórios da oração, adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto. Aí você termina com o termo independente da oração. Eu vou marcar aqui para vocês, é o vocativo, né? Muito bem. E o nome já diz, gente, vocativo, que veio lá do latim, vox, né? Vox, voz, vocal, vogal, né? Vogal é som. E vox, voz, né? É daí que vem a palavra voz. Então, vocativo
é um chamamento. Olha lá. É um chamamento, né? Um apelo, certo? Uma solicitação, certinho? Um apelo feito, né? A alguém. A alguém ou a algo, né? Ou que vou marcar aqui, ou a alguma coisa. Não é para pensar que o vocativo eu só vou fazer para seres humanos, não, nada disso, né? Então você pode fazer, dependendo da sua loucura, você chama o que você quiser. Então se eu virar para o armário e disser, ó meu armário, pronto, né? Olha o gênero textual chamado diário, né? Aquele antigo, né? Porque o diário hoje, né? O diário hoje passou a ser tudo digital, né? Então um blog certo? É um plágio, né? É uma reformulação daquele diário que você comprava a capa dura, lá todo enfeitadinho. Então, meu querido diário, vírgula. O que é esse meu querido diário na análise sintática? É um vocativo, é um chamamento. Então, é um chamamento, é um apelo feito a alguém ou a alguma coisa. O diário ali não é um ser humano, né? Então, ó céus, né? Certinho? Então, toda vez que você fizer isso, ó, meu lindo vaso de flor, pronto, toda vez que você chamar, não importa o que você está chamando, né? Você está fazendo em análise sintática, em língua portuguesa, o vocativo. Ele vem especificamente, exclusivamente por vírgulas, né? Então, ele é isolado por vírgula. O aposto, entre outras pontuações, também é isolado por vírgula, mas o aposto não é um chamamento. O aposto é uma explicação, uma enumeração, etc. Aí depende de cada intenção. Agora, o vocativo, ele é um chamamento. Geralmente em poesias, né? Como no caso de Castro Alves, né? Lá na Poesia Condoreira, que há muitos vocativos, né? Porque ele falou sobre o sofrimento dos africanos vindo da África para o Brasil para trabalhar como escravos. E ele faz muito vocativo. Ó Deus dos desgraçados, né? Ó céus. Ele faz todo aquele vocativo. E geralmente lá você vai ver um ponto de exclamação, suprimindo, substituindo a vírgula. Então é possível, né? Para não dizer que não há uma outra pontuação. Realmente, né, vamos dizer assim, no aspecto padrão da língua, excetuando aí uma licença poética, né, em um texto emotivo, em um texto referencial, ou seja, informativo, não importa, né, uma dissertação, seja lá o que for, se houver algum caso de vocativo, então sempre por vírgula. Então é isso que tem que entender. Né? O vocativo, ele vem aí separadinho, certinho, por vírgula. Não pode acontecer, como eu disse para vocês, em algumas poesias, aparecer ali o ponto de exclamação no lugar. Mas, enfim, vocativo é um termo independente da oração, não serve de função sintática para nenhum outro termo, eis o nome dele, independente, e é o chamamento que você faz para qualquer coisa, ou para alguém, para uma pessoa, ou uma entidade, o que você queira, ok? Muito bem, aqui nós temos os nossos itens da nossa aula, desta nossa aula de hoje, ok? Vamos verificar então aqui já nossas telas, e aí na íntegra nós vamos continuar, lembrando que aí, terminando a nossa sequência, o nosso próximo tópico aqui vai ser o período composto, começando pela coordenação. Então vamos verificar aí. Pronto, olha só, vocês já têm aí o tema da nossa aula, né? Termos da oração, certinho? E aí, gente, olha, digamos assim, nesta nossa edição dos termos da oração, é claro, né, o adjunto adverbial e o aposto, os dois primeiros aí, como termos acessórios, como eu disse lá em cima para vocês. E o vocativo também é termo da oração, então termo
independente, ok? Então vamos verificar aqui. Adjunta adverbial é o nosso primeiro assunto aí da nossa aulinha de hoje aqui, né? Já iniciando aí mais uma semana com a nossa aula. Então vamos lá, né? Adjunta adverbial, termo da oração que se liga a um verbo já com sentido completo, com ou sem preposição. Então você tem advérbios, adjuntas adverbiais que vêm com preposição e que também vêm sem preposição, para indicar uma circunstância. Então se você disser, olha, as crianças estão em casa, este em casa é uma adjunta adverbial de lugar e ele veio com a preposição em. O verbo estar aí intransitivo, quem está em algum lugar. Então aí eu mostrei para vocês aqui verbalmente um exemplo de uma adjunta adverbial com preposição. Agora se você disser, fique tranquilo, as crianças estão aqui. Pronto. O aqui sozinho, ele também é um advérbio de lugar igual o em casa, mas o aqui não vem com preposição, ok? Certinho? Pode estar ligado também a adjetivos, ou adjunta adverbial, e também a outros advérbios. Lembrando que quando eu ensinei para vocês, ou melhor dizendo, quando se estuda, né? Pode verificar aulas minhas falando de advérbios, eu comento que os advérbios, eles mudam, além deles, mais duas classes gramaticais. Eles mudam um verbo, eles dão uma circunstância para um verbo, eles dão uma circunstância para um adjetivo e também para eles mesmos, para um advérbio, né? Então, por isso que eu disse, além deles, eles mudam mais outras duas classes. Então, um total de 3 classes, incluindo, né, o próprio advérbio. Então, um advérbio muda um outro advérbio. Um advérbio muda um adjetivo, um advérbio muda um verbo, né? Eu falo advérbio do ponto de vista morfológico. Mas se eu disser um adjunto adverbial muda um outro adjunto adverbial, sem problema. Estou falando as mesmas coisas, porém do ponto de vista sintático agora, né? Um adjunto adverbial muda um adjetivo e muda um verbo. Tá? É para isso que serve. Circunstâncias mais comuns aí dos nossos adjuntos adverbiais. Lugar, tempo, modo, instrumento, intensidade, assunto, causa, finalidade. Então essas expressões, essas circunstâncias, elas são bem solicitadas aí nos nas nossas provas, as nossas bancas utilizam bastante. Lembrando, pessoal, que dos adjuntos adverbiais, 9, né? 9 vão virar orações, que nós vamos estudar aí, né, numa outra aula nossa, as orações subordinadas adverbiais. Não são, professor, não são todos? Não são todos os advérbios, né? O português, ele tem uma quantidade enorme de advérbios, bem mais de 20 circunstâncias e por aí afora, muito mais. Mas só que de todo esse montante, só 9, né, gente? Só 9 vão virar orações, ok? Então, causa, comparação, né? Certinho? Concessão, adjunto adverbial de condição, certo? De conformidade, de consequência, porque são as consecutivas, certo? De consequência, de finalidade, de proporção, né? De tempo. Então, estas circunstâncias, depois, mais tarde, devem ser estudadas como orações subordinadas adverbiais, que também vão passar a mesma ideia. Terão peso de adjuntos adverbiais. Então, é normal. Se você disser, nós chegamos quando amanhecia. Esse quando amanhecia é uma oração subordinada adverbial de tempo. Ela tem peso, ela equivale a um adjunto adverbial de tempo. Né? Normal. Então você vai ter, ele faltou porque ficou doente. Por que ficou doente? Oração subordinada adverbial causal. Esta oração, ela tem peso de advérbio de causa. Então, ou de adjunto adverbial
de causa, ok? Então, os adjuntos adverbiais, não vamos nos esquecer, eles não são todos, mas 9 deles se transformam em uma oração, ok? Muito bem. Exemplos, os funcionários chegaram, olha só, os funcionários chegaram muito cedo, olha só, eu tenho aí o cedo. Gente, olha, os funcionários chegaram quando? Cedo. Eu vou até passar aqui na lousa, vamos fazer assim, eu já passei para vocês aqui a sinopse, mas eu quero deixar bem claro, porque às vezes o aluno fala, ai professor, é tão confuso isso, essa coisa de circunstância mudar um outro termo. Como que funciona isso, né? Então vamos saber a ideia aqui. Esta oração aqui de exemplo, eu vou pegar no meu monitor aqui, o de vocês aí, vocês têm a tela cheia comigo, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Os funcionários chegaram muito cedo. Então eu vou colocar assim, ó. Os, né? Funcionários, né, gente, ó, chegaram, né? Só que aí, pessoal, eu vou deixar aqui o espaço, eu vou colocar aqui, ó, chegaram cedo, eu vou colocar o adjunto adverbial de tempo primeiro e vou explicar para vocês. Então, veja bem, os funcionários aqui, a gente faria até um cortinho aqui, ó, os funcionários aqui funcionam como sujeito, né? Funcionários é o núcleo de sujeito, é um substantivo, então é núcleo. E o os é o artigo. Aqui na sintaxe ele é adjunto adnominal, né? Está concordando. Tudo que sobrou aqui é predicado, né? Claro, né? Podemos marcar aqui que seria então um predicado verbal. Até porque chegar é uma ação. Aqui, chegar mesmo, né? De vir, né? Chegar. Então, e os funcionários chegaram, o verbo intransitivo, chegaram quando? Cedo. Então, o cedo aqui, pessoal, é uma circunstância, né? É claro, é uma circunstância de tempo. Então, na análise sintática, esta circunstância vai levar o nome de adjunto, vamos chamar assim, né? Adjunto adverbial, né? De tempo. Aí aquela coisa, professor, o senhor falou instantes atrás que os adjuntos adverbiais, eles mudam um verbo, mudam um adjetivo, mudam outro advérbio. Sim, vamos fazer um vetor aqui. Este cedo aqui, ó, olha quem ele está mudando. Né? Ele tem relação, ele se relaciona com um outro termo da oração. Por isso que são termos acessórios da oração. Já com o vocativo isso não vai acontecer. É um termo independente, ele não vai ter este contato aqui. Os funcionários chegaram, aí eu vou lá e eu sintonizo no tempo uma circunstância para o meu ouvinte ou para o meu leitor. Né? Chegaram quando? Cedo. Então até aí tudo bem. Aí o que acontece? Você vem aqui e coloca um outro advérbio, ou seja, coloca uma outra circunstância. O muito também é circunstância, né? Certinho? E, é claro, é um adjunto, né? Adverbial, até porque é uma circunstância de intensidade, né? Então, é um adjunto adverbial de intensidade. Aí você vai dizer, professor, mas os adjuntos adverbiais, eles mudam um outro termo. A ideia não é os funcionários chegaram muito. Não. Os funcionários chegaram cedo. O cedo está ligado ao verbo. Mas o muito também é um advérbio. Ele tem que mudar alguém. Ele não é vocativo. Vocativo que fica pairando aí solto como satélite em qualquer local da frase que você colocar, você pode colocar, ele não muda ninguém, não tem interferência com ninguém. Então, este muito, agora vai ser assim, ó. Olha lá, este muito, ele muda um outro advérbio, um outro adjunto adverbial. Por isso que eu disse, os adjuntos adverbiais, eles têm poder de dar uma circunstância
para um verbo, para um adjetivo e para outro advérbio. Então, falando aqui do ponto de vista morfológico. Então, o advérbio de intensidade muito, ele está dando uma circunstância de intensidade a um outro advérbio cedo de tempo. O advérbio cedo, advérbio de tempo, ele está dando uma circunstância justamente de tempo para um verbo, ok? Um aqui mudando o outro. Por isso que eu peguei este exemplo aqui para passar para vocês, porque ele é muito interessante, que de cara você tem um advérbio mudando um outro advérbio e este advérbio mudando um verbo. São as três classes gramaticais, incluindo o próprio advérbio, são as três classes gramaticais mudadas por um advérbio. Um outro advérbio, um verbo e um adjetivo. Em se tratando de análise sintática, que é o nosso assunto aqui, se bem que não se estuda análise sintática sem fazer uma correlação com a análise morfológica, né? A núcleo de sujeito. Por quê? Porque é substantivo. Então, quando eu falo substantivo, eu busquei a morfologia para explicar a análise sintática. Então, mas falando aqui em análise sintática, cedo, adjunto adverbial de tempo, ligado ao verbo, muito, adjunto adverbial de intensidade, ligado a um outro adjunto adverbial. Ok? Bacaninha, olha que legal, perfeição da perfeição aí, os adjuntos adverbiais em língua portuguesa. Vou devolver a tela aí para vocês, certinho? Vamos verificar aqui agora o outro exemplinho já, né? Vamos ver. Muito bem. Eles, neste momento, estão na biblioteca. Olha, e agora, pessoal? Agora nós temos aqui o neste momento, é um adjunto adverbial de tempo. Então, eles estão quando? Essa é a ideia. Neste momento. E em que lugar? Na biblioteca. Então, você tem dois adjuntos adverbiais dando circunstâncias logicamente diferentes para um único verbo. Eles estão em que lugar? Na biblioteca quando? Neste momento. Então, na biblioteca é um adjunto adverbial de lugar. Neste momento é um adjunto adverbial de tempo. Então, na biblioteca, 3 palavrinhas. Neste momento, 3 palavrinhas. Lá na morfologia, você chamaria este bloquinho de 3 palavrinhas de locução adverbial de tempo e o na biblioteca, locução adverbial de lugar. Eu disse 3 palavrinhas, porque olha só, né? Cuidado, hein? Ah, professor, eu estou vendo só 2. Não, você não está vendo 2 coisas nenhuma, tá? Neste momento, tá? Você está vendo 3. Aqui o neste não é uma palavra só. O neste é o em, mais o este. E depois você tem aqui o momento. Olha lá, tá? Então você tem 1, 2, 3. Preposição, pronome demonstrativo e substantivo. E os 3 juntinhos se chamam na morfologia locução adverbial. Por que locução? Porque não é uma palavrinha só, igual muito, igual cedo. São 3 para formar um bloco todo. Então, na morfologia, locução adverbial de tempo. E na análise sintática, não muda nada, é o mesmo nome de batismo que você dá quando é uma palavrinha só. Isso aqui é o quê? Adjunto adverbial, aproveitar aqui, ó, de tempo. Então, cedo e neste momento tem o mesmo nome de batismo na análise sintática. Muda um pouquinho na análise morfológica. Cedo, advérbio de tempo. Neste momento, locução adverbial de tempo. Mas estou falando sinonimias. São sinônimos. Aliás, até na última classificação. De tempo, não muda nada, né? E o na biblioteca também, ó. Vamos fazer aqui, ó. Na biblioteca, mesma coisa, ó. Em, preposição, mais o a
E mais aqui, né? Colocar aqui o vetorzinho para vocês. E mais aqui o quê? Biblioteca. Então, eu tenho aqui também 3. 1, 2, 3. Locução adverbial de lugar, né? E na análise sintática, adjunto adverbial, só que aqui é de lugar, né? Certinho? Então, por isso que eu disse, são 3 palavrinhas por uma. Você pode ter 3, 4, 2, uma só. Não importa, o nome é um só na análise sintática. Adjunto adverbial de alguma coisa, né? Certinho? Vou voltar a tela aí para vocês. E muito bem, eu tenho mais um exemplinho aqui. Aquele grupo é extremamente estudioso. Agora veja bem, aquele grupo é estudioso. Ah, professor, o extremamente é o advérbio de intensidade? Sim, muito, extremamente, bastante, né? O extremamente está mudando o verbo? Não. O extremamente está mudando o estudioso. Olha só, né? Agora muda um adjetivo. Estudioso na morfologia é um adjetivo. Na análise sintática é um predicativo do sujeito, porque o é verbo de ligação. Então aquele grupo, pessoal, ó, é estudioso. Mas qual a circunstância desse estudioso para aquele grupo? É pouco? É extremamente? É muito? É bastante? Então, extremamente. Adjunto, vou pegar até a caneta aqui que eu quero passar também esse exemplinho para vocês aqui. Ele vai ser um adjunto adverbial de intensidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá então, né? Já que lousa existe para rabiscar mesmo, né? Rabiscar com raciocínio e com ideia, e que todos nós entendamos a situação aqui. Então vamos lá. Aquele grupo, né? Olha só, a mensagem, a primeira mensagem, digamos assim, a original é esta aqui, ó. Aquele grupo é, tudo bem? Estudioso. Pronto. É isto que você tem aí. Depois nós vamos colocar aqui uma peça, vamos mudar aqui até a cor, nós vamos colocar uma pecinha aqui, que vem aqui e causa uma mudança para o adjetivo estudioso, que aqui na morfologia é adjetivo. Na análise sintática é um predicativo do sujeito. Se você quiser fazer análise sintática, ó, um cortinho aqui, aquele grupo é o sujeito, né, gente, ó, olha lá, sujeito. Sujeito simples, dando uma recordadinha aqui. Simples, determinado, né? Expresso na frase, ele está expresso. O grupo aqui é núcleo do sujeito. O aquele é um adjunto adnominal, né? O aquele é pronome demonstrativo, é um adjunto adnominal. E o estudioso, bom, e o estudioso, incluindo o advérbio que vai aparecer aqui, vai ser um predicado, logicamente. Só que aqui, gente, nominal, lembram? O predicado aqui é nominal porque o é um VL, é um verbo de ligação, né? E quando eu tenho o verbo de ligação, qual o nome do complemento, digamos assim, de um verbo de ligação? É um predicativo, porque se aqui fosse VTD, estudioso seria objeto direto. Se aqui fosse um VTI, estudioso, claro, com uma preposição obrigatória, seria um objeto indireto, que não acontece aqui. Então, estudioso aqui é um predicativo. Predicativo de quem? Do aquele grupo que funciona como sujeito. Portanto, predicativo do sujeito. E na morfologia, como eu disse para vocês, estudioso leva o nome de adjetivo. E aí aquele papel singular, marcante de um adjunto adverbial, né? Ou de um advérbio, como você quiser falar na morfologia. Qual o papel de um adjunto adverbial, né? O papel de um adjunto adverbial é dar uma circunstância para um verbo, dar uma circunstância para um outro advérbio e dar uma circunstância para um adjetivo, né? Então, o que eu tenho aqui no meio é uma circunstância, né? Uma circunstância. E é a palavra extremamente.
extremamente, né? Que eu vou marcar aqui do ponto de vista sintático. Tudo bem? Ó, é um adjunto, legal, adverbial, né? Adverbial de intensidade, pessoal. Ele é igual muito lá de cima, ó, da primeira frase nossa, né? Extremamente, bastante, muito estudioso. Então vocês têm agora aqui um advérbio mudando, dando um requinte, né? Dando uma intensidade para o estudioso. Porque se eu tirar o extremamente, você perde a noção de intensidade aqui. A frase continua normal, porque é um termo acessório, ele não vai fazer lá aquela falta para o entendimento, né? Mas vai ficar uma situação meio que vaga. Aquele grupo é estudioso, pronto, né? Normal. Uma coisa meio que comum aí entre os grupos estudiosos, aquele grupo ser estudioso. Mas quando você diz aquele grupo é extremamente estudioso, olha o requinte, né? Olha só o enfeite, olha a situação artesanal que o advérbio, o adjunto adverbial, como você queira dizer, extremamente deu para este adjetivo, né? Olha a importância dos advérbios, ou se você quiser dizer, como eu disse, dos adjuntos adverbiais nas nossas falas, nos nossos textos, né? Então, se você disser, aquela pessoa é bonita, tudo bem, né? Ficou uma coisa comum, né? Há várias pessoas, não são todas, mas há várias pessoas bonitas, sim. Mas aquela pessoa é extremamente, é muito, é bastante bonita, aí você requintou, né? Você deu aí um requinte, deu um toque a mais para esse adjetivo bonita. Então você vai ter um advérbio mudando um adjetivo. Aquele grupo é extremamente estudioso. Dentro do predicado nominal, você tem o verbo de ligação, o advérbio, o adjunto adverbial de intensidade extremamente, e o estudioso, que é um adjetivo na morfologia, e um predicativo do sujeito do aquele grupo, ok? Olha que bacana. É assim que funcionam, então, os nossos advérbios, né, os nossos adjuntos adverbiais no português. É bacana que você estuda isso com, como eu disse, com as duas lentes, né, focados aí, né, nas duas lentes, a lente da morfologia e a lente da análise sintática, porque você não tem como separar isso, não dá, né? Eu acho assim, é uma opção minha, para que você entenda melhor a análise sintática, sempre buscando o que isso aqui é na morfologia, então, né? E tal. Estudioso, é predicativo do sujeito? Sim, porque eu tenho verbo de ligação, ele é complemento do verbo de ligação, ele dá uma qualidade ao aquele grupo, e na morfologia é um adjetivo, é qualidade para aquele grupo, né? Então é bacana fazer essa associação, porque lá na prova isto é tudo misturado mesmo, joga lá para você, porque você tem no edital lá aspecto morfológico e aspecto sintático, por exemplo. Então lá o professor da banca, ele, como diz, ele pinta e borda, né? Então ele pede morfologia, depois ele vai pedir para você a análise sintática. Então, ora ele fala em advérbio, ora ele fala em adjunto adverbial, ora ele fala em locução adverbial, ora ele fala em adjunto adverbial, aquele mesmo termo. Meu Deus, é essa confusão. Não pode. É aqui em sala de aula, para concurso público, que o aluno, que o candidato já tem que sair a prei. Eu vou sair armado disso, né? Eu sei que isso é um predicativo, lá isso na morfologia pode ser um numeral, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, que é o caso aqui do estudioso, né? Então é desta forma que você vai aí dançando, né? Toda essa, conforme a música aí da sintaxe, né? Tudo bem? Eu vou devolver a tela então aí para vocês e vamos dar sequência aqui, ok, pessoal? Muito bem, tá? Está aí o nosso adjunto adverbial. Agora nós vamos conhecer o aposto, né? Certinho? Quero que vocês entendam aqui o aposto. Termo da oração,
termo acessório da oração, que se liga a um nome já citado, a um antecedente, excetuando o aposto designativo, porque ele é especificador. Os demais vêm separados, vêm sempre separados por uma pontuação. E eu coloco para vocês aqui o que eu já havia colocado aqui na lousa, que o aposto pode ser explicativo, enumerativo, resumitivo e especificador. Esse especificador tem dois nomes, especificador ou designativo. Ok, pessoal? Muito bem, vamos verificar aqui o exemplinho. Não há muito o que dizer do aposto, é uma classe, aliás, é um termo da oração muito tranquilo, muito fácil de entender, né? Talvez o perigo no aposto é o designativo, aquele lá de cima, o especificador, porque ele não vem com vírgula, o aluno se perde, não sabe o que aquele termo é. E também a mistura que podemos fazer deste aposto com o vocativo, né? Pelo amor de Deus, não vai me confundir aí, aposto com vocativo. O vocativo é aquele chamamento e o aposto é um termo que explica um outro termo. Vamos verificar então aqui, certinho ali? Depois eu dou aqui uma arrumadinha na lousa. Se eu precisar trazer para vocês aqui algum caso de aposto, eu já trago e já faço isso na íntegra para vocês. Lúcia, aluna do 3º ano, foi bem na prova. Ah, professor, mas estranho aí colocar esses travessões. Nada de estranho, né? Tá tudo bem aí. E se fosse um parênteses? Também. Lúcia, abra parênteses. Aluno do 3º ano, fecha parênteses. Foi bem na prova. Aí se fosse vírgula, professor? Também. Lúcia, vírgula. Aluna do 3º ano, vírgula. Foi bem na prova. O que mais de pontuação o aposto tem? 2 pontos. Mas eu não posso colocar aqui 2 pontos. Porque ninguém fecha 2 pontos, nem ele mesmo, a não ser o ponto final. Então não dá para você saber. Então não dá para usar aqui. Aqui você usaria os travessões, que é o que eu usei, usaria parênteses ou usaria as vírgulas, né? Só voltando aqui antes de continuar ali com vocês, eu já vou retomar tudo isso que eu disse aí para vocês, ok? Então, para vocês entenderem, já que estamos falando de aposto, então precisamos entender um pouquinho essa questão da nossa pontuação, a pontuação que implica o aposto, né? Certo? Vocês sabem que a pontuação, ela está inserida, ela é intrínseca no aposto. Não são todas as pontuações, mas algumas. Então entenda isso aqui, ó, né? Eu tenho uma vírgula. O que fecha uma vírgula? Uma outra vírgula ou ponto final, né? É o que você tem para fechar uma vírgula, né? Eu tenho aqui um travessão. E o que fecha um travessão? Um outro travessão ou até ponto final. Olha lá, né? Eu tenho aqui um parênteses, eu entro com a palavra. O que fecha um parênteses? Ninguém além dele, só parênteses. Ponto não fecha parênteses, né? Outra vírgula não fecha parênteses. É parênteses com parênteses e acabou. Pode haver até um ponto aqui final que não tem nada a ver com esse primeiro parênteses. O ponto final que você colocar aqui, ou até vírgula, e continuar e acabar tudo, isso é do contexto. Isso é do parágrafo, do texto, do tópico frasal, é outra história, né? Certinho aqui. Mas o que fecha aqui o parênteses é um outro parênteses. O que você colocar aqui, o ponto final, é outra história, tá? É outro entendimento. Lá em cima, não, né? É travessão, tal, ponto final, sem problema, né? Ou travessão e continua. Lá em cima também, vírgula, tal, ponto final, ou então uma outra vírgula. E agora aqui os 2 pontos, que são aqui, gente, são pontuações do aposto, né? Vírgula, travessões e parênteses. Tal. O que vai fechar os 2 pontos? Pelo amor de Deus, né? Só o ponto final. Mais ninguém. Por isso que ali, Lúcia, tal, você poderia usar ali
separando o aposto para a Lúcia, as vírgulas, os travessões, como eu usei, e até parênteses, né? É o que você poderia fazer aí. Eu vou devolver então para vocês, depois eu retomo aqui a nossa explicação. Olha lá, né? Lúcia, travessão, aluno do 3º ano, travessão, foi bem na prova. Professor, e se eu for aí e apagar o aposto? Normal, ele é um termo acessório. A frase continua. Lúcia foi bem na prova. Você apenas, o nome já diz, você apenas colocou um enfeite, um acessório. Você quis dizer quem é a Lúcia, aluna do 3º ano. Voltando lá em cima, eu tenho aqui um aposto explicativo. Está explicando um termo anterior, é por anáfora, isso, né? É uma anáfora, está explicando quem é a Lúcia. Aí, olha que bonitinho, né? Outro exemplinho, roubaram tudo. Tudo bem, agora é interessante que você utilize aqui os 2 pontos, né? Porque você vai ter ali o ponto final, né? Bom, e outra coisa, agora eu vou enumerar. Eu tenho aqui um aposto enumerativo. Geralmente, os apostos enumerativos, ele vem já para terminar tudo, finalzinho aqui. Então, você usa aí os 2 pontos. Então, vamos lá. Agora, você tem aí destacado em itálico, em negrito, o aposto que enumera o que é o tudo, o objeto direto do roubaram. Roubaram o quê? Sujeito indeterminado. Alguém roubou, não sei quem é. Sujeito indeterminado. Não se soube ou não se quis dizer quem fez a ação de roubar. Sujeito indeterminado, quem rouba, rouba o quê? Alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Roubaram o quê? Tudo. Então agora nós temos um aposto que vai enumerar um objeto direto tudo. Em cima você tem um aposto que vai explicar quem é o sujeito da frase Lúcia, porque quem que foi bem na prova? Lúcia. Lúcia é o sujeito. Agora o tudo não é sujeito aqui, o tudo é objeto direto. E você tem um aposto explicando um objeto direto. Entenderam por que o aposto, o adjunto adverbial, adjunto nominal, objeto direto, indireto, eles estão numa teia, numa rede, porque um explica, alguma coisa explica outra coisa, né? Então você está vendo aí, ó, no primeiro exemplo, o aposto ele serve para explicar o sujeito Lúcia. No segundo exemplo, você tem o aposto que serve para enumerar o objeto direto tudo. Então, eles estão ligados. Então, o que é o tudo aí que roubaram? Discos, joias, dinheiro, documentos. Então, tudo isso aí é um aposto enumerativo. É como se você disser, olha, nós precisamos comprar isto. 2 pontos. O isto é o objeto direto do comprar. Agora eu vou colocar um aposto que eu vou enumerar o que eu vou comprar. Precisamos comprar isto, 2 pontos, né? Arroz, feijão, batata, legumes, enfim, tá? Então você vai ter aí um aposto enumerativo. Alunos, professores, funcionários, ninguém faltou. Gente, o ninguém, ele resume, ele é um aposto resumitivo. Ele pega todos os núcleos do sujeito, porque alunos, professores e funcionários funciona aí como sujeito composto. É um sujeito composto, mas a concordância verbal não pode ficar com esse sujeito composto quando vocês tiverem um aposto resumitivo. A concordância é com o aposto. Ó. Ninguém faltou. Se aí fosse todos, seria todos faltaram, mas não cai na besteira de justificar que o faltaram estaria concordando com alunos, professores e funcionários, não. Estaria concordando com todos. Olha, ninguém faltou. Então, o ninguém é um aposto que tem uma ligação com os 3 núcleos do sujeito anteriormente citados, né? Alunos, professores e funcionários, e é um aposto resumitivo, né? Esse é resumitivo, ok? Bom, o mais requintado, o último aí, o rio Tietê, pode ver que livre de pontuação, pelo amor de Deus.
o rio Tietê atravessa o estado de São Paulo. Gente, eu tenho dois substantivos próprios. Tietê, ele particulariza o substantivo comum rio, e de São Paulo particulariza o substantivo comum estado. Quando isto acontece, duas coisas você tem que saber. Isto é um aposto especificador e nunca entre vírgula. Aliás, nunca entre pontuação nenhuma. Né? Não é nem só vírgula aí, tá? Muito bem, Tietê, substantivo próprio para rio, que é um substantivo comum na análise morfológica. A professora, e Tietê na análise sintática? Aposto designativo. Ou, se você quiser dizer, aposto especificador. Como eu também coloquei aí para vocês, aposto especificador, ok? Estado, substantivo comum de São Paulo, a palavra São Paulo, né, no caso. Substantivo próprio na classificação, substantivo próprio. Por quê? Porque está particularizando estado. Estado é comum, geral, né? Igual você falar homem, homem como espécie, tá? Não sexo masculino. Homem, substantivo comum. Maria, Pedro, Osmar, Tiago, João, substantivo próprio, tá? Então aí eu tenho de São Paulo, um aposto especificador. Vou pegar a caneta aqui, vou trazer vocês comigo só um pouquinho. Aquela hora desse exemplinho aqui para vocês. Olha, a minha amiga, vamos colocar aqui, ó. A minha amiga Joana, olha só, lembra que eu coloquei, ó? Viajou, olha lá, né? Certinho? Eu tenho ali, gente, vou pegar outra cor aqui. Eu tenho ali um aposto designativo, um aposto especificador, né? E ele está dentro do sujeito. O aposto pode ficar no sujeito, no predicado, não importa, pessoal, ele acompanha um núcleo, né? Ele vai dar uma explicação, um resumo, né? Uma especificação, enfim, para uma outra palavra. Então eu tenho a minha amiga Joana, ó. Tudo isso aqui é sujeito, né? Certinho? Quem viajou aqui? Amiga, né? Amiga viajou. Então, a amiga aqui é núcleo do sujeito, né? Minha, adjunto adnominal, e a adjunto adnominal. Vamos colocar mais uma palavrinha aqui no predicado, né? Viajou ontem. Só para a gente continuar a ideia aqui. E viajou ontem é predicado que eu vou chamar de verbal, porque viajar, verbo intransitivo, é um verbo de ação. Mas aqui a palavra Joana, né, ela é na morfologia um substantivo próprio que está designando amiga, que é um substantivo comum. Eu posso até colocar aqui, ó, a análise morfológica, porque núcleo de sujeito é a análise sintática, né? Ó, eu posso até colocar que é um substantivo comum, né? O amiga. E o Joana aqui, que vai ser então um aposto, né, gente? Ó, um aposto especificador, né? Ou, se você quiser dizer, aposto designativo. E este aposto especificador também é um substantivo na análise morfológica. Só que é um substantivo próprio. Os substantivos próprios, eles servem para designar, especificar um comum. Não vai me chamar aqui, Joana, de núcleo de sujeito, pelo amor de Deus, né? Nem pense fazer isso, né? Joana aqui é um especificador para amiga. Professora, e a vírgula? Nem pense. Nem o oxigênio pode ficar aqui. Nada. Não há pontuação nenhuma entre aposto especificador com o seu, vamos dizer assim, substantivo comum, o seu núcleo, né, o termo a que ele se refere. Não há nenhuma pontuação. É um único aposto que fica livre. Dentro do predicado viajou, é o verbo intransitivo, também é núcleo do predicado verbal. E ontem, né, é um adjunto adverbial de tempo.
né? Mais um termo aqui, um termo acessório da oração, né? Olha, você tem todos os 3 termos acessórios aqui: adjuntos adnominais, aposto e adjunto adverbial. Esses são termos acessórios da oração. Não temos aqui vocativo, que seria um termo independente. Não há aqui, ok, pessoalzinho? Olha só que bacaninha aí esse conceito de aposto, direitinho, né? Explicativo, né? Resumitivo, designativo ou especificador, certinho? O aposto. E aquele recapitulativo, que é o resumitivo, né? Aquele que vai recapitular termos que já foram ditos anteriormente. Eu vou devolver, então, aqui a telinha para vocês. Olha lá, né? Explicativo, enumerativo, resumitivo e especificador. Esse resumitivo, também, se você quiser chamar de recapitulativo, pode, sem nenhum probleminha. Aí. Exemplos de tipos de aposto. Olha só, responda. Vamos lá, né? Amanhã, sábado, haverá o evento. Então, eu tenho aí... Olha, gente, professor, se eu tirar o aposto sábado, sem problema, amanhã haverá o evento. Normal. O substantivo sábado, que é um aposto explicativo, está explicando o advérbio de tempo amanhã. Certinho? O que é o amanhã? Sábado, né? Então você tem aí aposto explicativo para nós, né? Tudo, 2 pontos, pratos, copos, colheres, estava em ordem. Então você tem aí, olha só, o pratos, copos, colheres, são termos que estão aí também servindo de aposto para o tudo, e ele é enumerativo, né? Lembrando que aqueles 2 pontos lá terminam ali no ponto final, porque dá uma olhadinha, ó, tudo, né? Estava em ordem. Então você tem aí as vírgulas só para o aposto. É um aposto enumerativo aí para nós, tá? Ela mora na rua Gonçalves Dias, aí é sem vírgula. Gonçalves Dias é um nome próprio e rua é um nome comum, ou seja, rua é substantivo comum. Gonçalves Dias, substantivo próprio. Então você tem o especificador aí, né? Legalzinho aí para nós, né? O pai, a mãe, os filhos. Agora vem um aposto que resume os 3 núcleos que foi ditos antes, né? O pai, mãe e os filhos. Todos estão presentes. Então é um resumitivo. Também, se você quiser, pode chamar de recapitulativo. Ele recapitula o que foi dito. Gente, a concordância estão presentes é com todos, tá? O aposto resumitivo, ele assume a concordância verbal e a nominal, ok? A não ser se você for aí tirar o todos. Aí fica o pai, a mãe, os filhos estão presentes. Aí a concordância verbal estão e a nominal presentes vão se referir ao pai, mãe e filhos. Mas o todos aí no meio, não. É um aposto resumitivo, né? Chique. Na cidade de Araçatuba, eles reuniram-se na Praça João Pessoa. Então eu tenho aqui, dentro do adjunto adverbial de lugar, na cidade de Araçatuba, eu tenho um aposto, né? De Araçatuba. Araçatuba é um nome próprio, é um substantivo próprio para a cidade, que é um comum. Portanto, eu tenho aí, igual lá em cima no 3, o especificador. Praça, substantivo comum. João Pessoa é o nome, né, da praça, substantivo próprio. Também eles são especificadores aí. E pode ver que você não tem vírgula de jeito nenhum. Ah, professor, mas eu estou vendo uma vírgula depois de Araçatuba. Não. A vírgula que você está vendo, ela separa facultativamente o adjunto adverbial de lugar. Ela está separando, e que não é obrigatório, tá? Certinho? Ela está separando um adjunto adverbial de lugar. Ela não tem nada a ver com o aposto. Vou até colocar a frase aqui para vocês, e vocês, daqui a pouco aí eu trago também a tela cheia aqui comigo, aí fica aqui a tela entre mim e vocês
aí, né? Vamos colocar então aqui, eu vou colocar lá, vamos lá. Na, né? Olha só, na cidade, né? Certinho? Na cidade de Araçatuba, na cidade de Araçatuba, muito bem. Esta vírgula aqui, ela é facultativa, né? Eles reuniram-se. Eles reuniram, né? Olha só. Eles reuniram-se na praça, certinho, né? Na praça, vou colocar aqui, João Pessoa. Só vou abreviar ali para caber aqui para nós toda a ideia, né? Vamos trazer, então, aqui e vamos fazer a análise. Olha só, né? Então eu tenho aqui, ó, na cidade de Araçatuba. Isto aqui é um adjunto, certo, pessoal? Ó, é um adjunto adverbial de lugar. Agora, dentro do adjunto adverbial de lugar, você tem um aposto. O aposto pode estar dentro do sujeito, tá? Dentro do adjunto adverbial, ele está espalhado. Então, não importa. Então, lá dentro, né, do adjunto adverbial, você tem o de Araçatuba, que é um aposto, logicamente, especificador. Ele está especificando o substantivo cidade, que é núcleo, né? Olha lá, núcleo do adjunto adverbial, né? Olha lá, certo? O a, que é adjunto adnominal, e o em é preposição. É o em que encerra ali a ideia para nós de lugar. Em que lugar eles se reuniram, ok? Então, essa vírgula aqui, ela é facultativa. Ela está aqui separando facultativamente e não obrigatoriamente o adjunto adverbial de lugar, né? Agora você tem o eles aqui bem curtinho, ó. O sujeito, só o eles aqui é o sujeito, né? Certinho? Reuniram-se na Praça da Sé. Então, isso aqui somando com o adjunto adverbial, né? Tirando o sujeito. Isto aqui é o predicado. Ó, predicado verbal. Ah, professor, então, o que é o predicado verbal nessa frase? É você ler tudo sem o eles, tá? Predicado verbal. Na cidade de Araçatuba, reuniram-se na praça João Pessoa, que é a frase que eu dei para vocês. Você tirando eles ali, você só vai ver o predicado. É o ele, o sujeito ficou no meio, então ele cortou, né? Ficou metade para cá do predicado e metade para cá, né? Certinho? E aqui você tem reuniram-se. Reuniram em que lugar, né? Também, ó, na praça João Pessoa. É um outro adjunto adverbial de lugar, né? Certinho? Em que João Pessoa vai ser o quê, então? Olha lá, aposto, né? Especificador, que é um nome próprio para o substantivo comum, praça, né? Certinho? Olha lá. Reuniram-se em que lugar, né? Muito bem, você tem ali, só para vocês saberem aí, que o aposto ele está, gente, eu vou devolver a tela aí para vocês, né? O aposto ele está acompanhando o nome, ele precisa de um nome, né? Ele precisa manter contato com outro termo para explicar, para resumir, né? Para designar, como nós vimos aqui, né? Para enumerar, então ele precisa disso. Por isso, o motivo de você ter aí um termo que é totalmente dependente de outro, está ligado a outro termo, ok? Certinho aí para nós, ficou arrumadinho, vamos continuar então aqui. E agora, por último aqui, gente, um termo bem tranquilo, eu vou terminar este nosso vocativo, aí eu vou dar aquele tempinho para nós, né, para vocês em casa e para mim também, que fica legalzinho aí, porque depois na volta, depois disto aqui, na volta nós já vamos conhecer, eu já deixo a luzinha aqui nossa arrumadinha, porque nós vamos conhecer já o período composto, né, por coordenação. Vamos estudar isso aí. Então vamos lá. Termo isolado dentro da oração, termo isolado dentro da oração, o qual tem a função de indicar o elemento a quem nos dirigimos, quando você se dirige a alguém. Pode aparecer no início, no meio ou no fim da frase. Não há
local para ele, porque ele é um termo independente, né? De fácil reconhecimento, porque vem separado por vírgula e admite a anteposição da interjeição O. Essa interjeição O você pode colocar como também não. Então você pode falar ou escrever ó meu Deus, ou então falar e escrever meu Deus. O ó fica subentendido, né? É uma interjeição aí de apelo, né, que você faz e está sempre embutida, sempre intrínseca dentro do vocativo, viu, gente? Exemplos. Caroline, é como se eu dissesse, ó Caroline. Caroline, traga-me esse livro aí. Então, Caroline é um vocativo. E o vocativo, professor, não tem lá vocativo que explica? Não, isso não tem. É o aposto que tem subdivisão. É vocativo e acabou. Não há mais nada, né? Caroline poderia aparecer no final? Sem problema. Traga-me esse livro aí, vírgula, Caroline, até no meio. Traga-me, vírgula, Caroline, vírgula, esse livro aí. Então, gente, lá em cima, ó, no meio, no início, no meio ou no fim da frase, não vai haver problema, né? Protegei-nos sempre, ó Senhor Deus. Ó Senhor Deus, nessa frase exclamativa e também optativa. E você tem o ó Senhor Deus aí como exemplo claro de vocativo. Até o ó, né, está aí bem explícito, nem ficou oculto, né? Poderia ficar oculto também, mas ele apareceu. Vocativo, um chamamento, viu? Professora, eu poderia começar? Claro, ó Senhor Deus, vírgula, protegei-nos sempre. Professora, poderia colocar no meio? Sem problema. Protegei-nos, vírgula, ó Senhor Deus, vírgula, sempre, né? Desde que você respeite a pontuação, né? Vocativo vem por vírgulas, né? Conscientizemos, cidadãos, da importância do isolamento social neste momento. Olha aí, cidadãos, ó cidadãos, conscientizemos da importância do isolamento social neste momento, né? Quem conscientiza, conscientiza de alguma coisa, ok? Muito bem, ficou legalzinho aí o nosso exemplinho sobre o vocativo. Diferença, né? Eu teria que trazer isso para vocês. Todos os professores que dão aula de aposto e vocativo, eles vão fazer este entroncamento aí. Eu também teria que fazer, né? Pegar carona aí. O aposto é um termo que fala do ser, pode vir isolado por vírgula, travessão, parênteses e dois pontos. O vocativo é um termo que fala com o ser. Eu deixei bem destaque ali e até em letra com fonte diferente, né? Aposto fala de alguém. Vocativo fala com alguém. Falar de alguém e falar com alguém. Vem sempre isolado por vírgula e faz o chamamento, a evocação de um ser na frase, né? Legalzinho? Vamos verificar então aqui. Exemplos dos dois termos. Entre Pedro, precisamos conversar. Ó Pedro, entre, vocativo. O tema da nossa reunião, ó senhores acionistas. Você colocando um ó ali, não aparecendo, você colocando o elemento interjetivo, peraí, isso não pode ser aposto, tem que ser vocativo, né? Ó senhores acionistas, é a exportação do nosso produto, vocativo. O senhor Gildo, responsável pelo setor, falará conosco agora. Aí é um aposto, e é um aposto, inclusive, explicativo. Está explicando quem é o senhor Gildo. Ele veio aí por travessões, poderia ser parênteses, poderia ser por vírgulas também, ok? Então, a diferença sim está aí. É interessante você memorizar, né, aqueles termos, aquela expressão que eu coloquei lá em cima, né, aquelas expressões. Aposto fala do ser, vocativo fala com o ser. No exemplo 1, eu falei com o ser, eu falei com o Pedro. No exemplo 2, eu também falei com o ser, ou seja, eu falei com os acionistas.
E no 3, eu não falei com ninguém. Eu falei eu não falei com nenhuma pessoa. Eu falei de uma pessoa. Eu falei de Gildo. Quem é o senhor Gildo? Responsável pelo setor. Então, assim fica bem fácil, eu acho, né? Ou menos difícil, você entender o que é realmente aposto, o que é vocativo. São termos meio assim, meio deixados, né? A deriva aí nos estudos de análise sintática. Aí, lá numa prova, ai meu Deus do céu, vou chorar lágrimas de sangue, como diz o ditado, vou perder a questão por uma coisa tão assim, tão até inocente, em vista do que nós temos de complexidade na nossa língua. Vou perder uma questão de aposto e vocativo? De jeito nenhum, né? Entenda direitinho, sempre revisa, sempre ficando aí atento com isso aí, ok? Vamos continuar então aqui. Exemplos de aposto e vocativo. Responda. José de Alencar, escritor brasileiro, é cearense. Ah, professor, eu estou chamando o José de Alencar? Não. O escritor brasileiro? Eu não estou chamando. Eu não estou falando com o ser. Eu estou falando aí do ser. Está aí, então, portanto, eu tenho um aposto. Aposto explicativo. A ordem, meus amigos, é a base do governo. Agora sim, eu estou falando com alguém. Estou falando com meus amigos. Vocativo, né? Certinho? Sibila, você mora na cidade de Assis? Sibila, eu estou falando. Ó, Sibila, eu estou falando com ela, né? Falando com a Sibila. Agora, de Assis é um substantivo próprio, digamos assim, designando, né? Particularizando um comum cidade. Então, Sibila, respectivamente. Sibila é um vocativo, eu estou fazendo um chamamento, eu estou falando com a Sibila. E o de Assis, eu estou falando da cidade. Portanto, vocativo e aposto, né? Legal, bacaninha. Desejo a você isto, 2 pontos, saúde e sucesso. Eu não estou falando com você, eu não estou falando com a saúde, muito menos fazendo um chamamento para o sucesso, né? Eu estou falando do ser, falando do isto. O que é o isto, né? É saúde e sucesso. Portanto, aposto, e é um aposto aí, lógico, enumerativo. Eu desejo a você isto. Agora eu vou enumerar, né, esse meu desejo. Saúde, sucesso, aposto enumerativo. No número 1, aposto explicativo, né? Vocativo não há subdivisão. E no 3, o de Assis, aposto designativo ou especificador. Amigo, por favor, pegue esta carta. Eu estou falando com o meu amigo. Portanto, vocativo. Legal, gente? Bacaninha, então, aí. Vamos aqui para a nossa sinopse deste conteúdo. Eu tinha deixado, é uma aula personificada só para isto aqui. Eu acho isso muito interessante. E eu deixei para vocês, então, aqui. Sinopse. Termos da oração. Adjunto adverbial e aposto, 2 termos acessórios. Vocativo, um único termo independente. Conceito de adjunto adverbial. Exemplos de adjunto adverbial. Conceito de aposto e vocativo. Exemplos de aposto e vocativo. E diferença entre o aposto e o vocativo. Ok, pessoal? Então, um tempinho aí para todos nós, para mim e para vocês também. E daqui a pouquinho, estarmos aqui no retorno e vamos continuar o nosso conteúdo, tá? Até mais. Tchau. Prontinho, pessoal. Já estamos aqui de volta. Já peguei uma caneta aqui que eu quero explicar para vocês, então, o nosso próximo tópico, tá? Então, agora nós terminamos os termos da oração. Agora nós vamos estudar as orações, o período composto. Eu vou aqui na lousa, eu quero fazer para vocês um quadro sinóptico neste primeiro contato nosso sobre o período composto, né? Composto por coordenação, porque você tem período composto por coordenação, que é o nosso assunto da aula de hoje também,
e o período composto por subordinação. Mas eu já quero fazer um quadro sinóptico aqui, de tudo, né? O que eu tenho dentro do período. Não vou detalhar orações por orações aqui, porque o quadro talvez até não comportaria, porque é uma coisa meio que extensa. Mas eu quero colocar aqui na lousa para vocês, assim, o que eu tenho dentro do período composto por coordenação. Eu particularmente, eu gosto muito de que os meus alunos entendam assim, olha, agora o professor conseguiu me sintonizar. Eu vou estudar período composto, então o que eu tenho dentro do período composto? Eu já estou sabendo o que eu tenho dentro. As orações coordenadas assindéticas e as sindéticas, no coordenação. Dentro do composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Então eu acho que o primeiro momento é você ter o domínio dessas legendas, né? Eu vou estudar período composto. Mas aquela coisa vaga, onde que isto fica, como que é, onde que está? Não, eu vou usar período composto o quê? Por coordenação ou por subordinação primeiro? Não, por coordenação. Então eu sei que eu vou estudar as orações, dois tipos, coordenadas, as assindéticas e as sindéticas, ok? Eu vou passar para vocês aqui o resumo, depois que eu terminar o resumo do período composto por coordenação e subordinação, aí nós vamos voltar aqui, bater um papo só do período composto por coordenação. Numa outra edição minha, numa outra aula, estaremos aqui e vamos falar acerca do período composto por subordinação. Aí nós vamos saber das orações. Eu vou passar primeiramente a tela para vocês. Está aí a nossa tela, português, o tema da aula, período composto por coordenação, são as orações aí coordenadas, né? Certinho? E este é o nosso tema, só quero que vocês entendam que este é o nosso assunto, digamos assim, específico. O que eu vou colocar na lousa é o sentido amplo agora para vocês. Já eu retomo a lousa aí, a tela com vocês. Então vamos colocar aqui, ó, período composto, né? É isso. Professor, apareceu lá no meu edital, período composto. Tudo bem. E aí? Então, eu não sei do que se trata, e o que é isso, onde está? Período composto é uma parte, né, da análise sintática. É um estudo que se faz em língua portuguesa dentro do setor de análise sintática. Não é no estudo da morfologia, não, né? Então, período composto 2. Período composto por coordenação, né? Certinho? Coordenação, depois eu abro uma chave aqui. E período composto por subordinação. Tá? Estes aqui são os nossos assuntos, vamos dizer assim, né? Alguns professores, alguns gramáticos colocam também período misto, mas o período misto é aquela frase, aquele texto, aquele parágrafo em que você tem coordenação e subordinação ao mesmo tempo. Então, não, na realidade, são dois tipos, né? E o que eu estudo dentro do período composto por coordenação, que é o nosso assunto já de agora, aqui nesta nossa aula, né? Eu estudo as orações, vamos colocar aqui, olha lá, as orações coordenadas, né? As orações coordenadas que podem ser duas, né? Olha lá, assindéticas, certinho? E sindéticas. Tudo bem? Eu vou colocar entre parênteses o número 5. Sindéticas de síndeto, né? Por que 5? Porque eu tenho 5 conjunções que vão classificar estas orações. Professor, e este nome assindético, sindético, veio de síndeto. A palavra síndeto é uma herança da língua grega para o português. O português, ele tem base no latim
e que, por consequência, tem base no grego, né? O latim é uma cópia do grego, então nós temos influência grega na nossa língua, em termos de formação. Então, a palavra síndeto quer dizer conjunção. Portanto, orações coordenadas a, sindética, ao prefixo a, que dá a ideia de negação, não. Então, são as orações, elas são coordenadas e elas não trazem conjunções, elas não trazem síndeto. Então, se você disser, eu cheguei, vírgula, conversei com o grupo, vírgula, retirei-me. Pronto, você fez 3 orações. Cheguei, conversei, retirei-me. E você não colocou síndeto. Elas são orações coordenadas, porque uma não depende da outra, né? Elas são orações coordenadas e vão chamar, por sua vez, vão chamar de assindéticas, né? Agora, orações coordenadas sindéticas são aquelas que vêm com síndeto, com conjunção. Então, você vai dizer, eu estudei bastante, porém, não quis fazer a prova. Então, eu estudei bastante, você vai chamar de assindética, porém, não quis fazer a prova, porém, é um síndeto, é uma conjunção. Aí, esse porém, não quis fazer a prova, é coordenada sindética. Então, o que eu estudo, professor, dentro do período composto por coordenação? O que nós vamos ver já já? Nós vamos ver só 2 tipos de oração. Oração coordenadas assindéticas e as 5 orações coordenadas sindéticas. 5 porque você vai ter aqui um síndeto, uma conjunção que vai passar uma ideia de adição, de adversidade, contrariedade, de alternância, escolha, de conclusão e de explicação. São 5 itens, 5 orações coordenadas sindéticas, totalmente comandadas pelas conjunções, né? Então, entendam, gente, aqui são as conjunções que vão classificar esta oração, tá? Então, eu me preparei bem, portanto, fiz a prova. O portanto é o quê? Se você souber que o portanto é um elemento de coesão conclusivo, portanto, é um síndeto, é uma conjunção conclusiva, você vai saber sintaticamente classificar esta oração. Portanto, fiz a prova, coordenada sindética conclusiva. Eu me preparei bem, porém, não fiz a prova. Se você souber que o porém é um elemento de coesão de contrariedade, é um elemento de coesão adversativo, pronto, você já classificou a oração. Oração coordenada sindética adversativa. Então, você vai pela conjunção nesta aqui, com estas 5 classificações, ok? Eu vou fazer aqui, terminando o nosso quadro sinóptico, eu vou fazer aqui, mostrando para vocês as orações dentro do período composto por subordinação. Aí sim, eu retomo aqui as nossas telas e vamos conhecer aqui os 6 itens, as 6 orações coordenadas. Um tipo de assindética e as 5 sindéticas. Você tem um total de 6 razões aqui para estudar, ok? Vamos lá então? Pegar aqui a caneta e eu já vou fazer aqui para vocês. Subordinação, professor. O que eu vou ter aqui dentro? Eu vou ter, logicamente, né? Lógico, né? Coordenação, orações coordenadas, né, gente? Subordinação, orações subordinadas, né? E aí vamos lá, vamos saber, é o período, é o período mais extenso. Lá é mais curto, aqui é bem mais extenso. Eu tenho orações subordinadas substantivas, né? Nós vamos conhecê-las em um momento azado, né? Em um momento oportuno aqui, e saber por que leva o nome de substantivas, tranquilamente. Olha, gente, cada item deste, uma aula, né? Bem
bem assim separadinho, é um tópico bem pesado, então vamos aí tranquilo, devagar, né? Porque é a parte mais temível, mas os grandes concursos públicos aí, os federais e alguns estaduais também, é claro, vão pedir este tópico, então vocês têm que tomar cuidado com isso, né? Substantivas. Quantas, professor? 6, né? Olha lá, eu tenho 6 orações subordinadas substantivas. São 6, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque nós vamos retomar aqui o nosso assunto. E o detalhe aqui das 6, certinho? Eu posso até aqui verbalmente comentar com vocês. O detalhe aqui das 6, nós vamos ver quando estivermos estudando as orações substantivas, né? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, né? Então são 6 orações. Ah, professor, o senhor falou uns nomes aí que nós já vimos. Sim, o objeto direto vira uma oração, está aqui dentro. O objeto indireto vira uma oração, está aqui dentro. O complemento nominal vira uma oração, está aqui dentro. Agora mesmo acabamos de estudar aposto. Oração substantiva positiva, está aqui dentro. O sujeito vira uma oração, está aqui dentro. O predicativo, complemento do verbo de ligação, vira uma oração, está aqui dentro. Por isso eu disse para vocês 6, né? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, que é o aposto, tá? Então, todos aqueles termos que vocês viram, objeto direto, indireto, aposto, complemento nominal, eles aqui vão virar uma oração, e esta oração vai ter um nome. Oração subordinada, substantiva, e você vai olhar o que ela vai ser, tá? Então, nós vamos ver isso lá na frente. É muito gostoso, muito maravilhoso. Eu sei que pesa esse conteúdo aqui, mas é um puro raciocínio, paulatinamente, né? Vocês como candidatos a concurso público, né? Alunos para concurso público, vocês vão tendo isso assim em mão, assim, dominando tranquilo. Vamos lá. Agora aqui, as adjetivas, só 2, né? Adjetivas explicativas e adjetivas restritivas. As explicativas, elas vão ter aquele peso de aposto explicativo, né? E as restritivas vão ter o peso de adjunta adnominal. Então, por isso que é interessante saber o que é aposto, adjunta adnominal, complemento nominal, para vocês entenderem estas orações aqui. É um conteúdo que, estrategicamente, dentro da didática, fica meio impossível o professor ensinar sem que o aluno passe pelos estudos dos termos da oração. Porque, gente, são termos que viram oração. Aí você vai falar de uma objetiva direta, o aluno não aprendeu o objeto direto. Você vai falar de uma oração adjetiva restritiva, o aluno aprendeu um adjunto adnominal. Você não vai conseguir, vai dar trabalho para o aluno, vai dar trabalho para o professor, nossa, vai virar uma situação terrível. E por último aqui, um tópico que acabamos de estudar, vimos agora mesmo, as adverbiais. E eu disse para vocês na aula 9. São 9 advérbios que viram orações. Pronto, vocês têm aqui na lousa, digamos assim, o período composto por coordenação e subordinação completinho, né? E aqui as 9 adverbiais, eu comentei com vocês, né? Aquela hora, causais, né? As comparativas, as concessivas, as condicionais, as conformativas, as consecutivas, a de número 6, as finais, né, proporcionais e a última, de número 9, as temporais. Então, nós vamos ter aqui 9 adverbiais, 2 adjetivas, 6 substantivas e as 5 sindéticas e uma só, um tipo só sindético aí, que são as orações coordenadas, né? Prontinho, está aí na lousa todo o nosso período composto por subordinação e também composto por coordenação. E eu vou ver com vocês aqui, ó, tá? Pode ser? Eu vou devolver então a tela aí para vocês, viu, pessoal? Mas esta sinopse aí atrás é só para vocês
se sintonizarem, né? Olha, do que se trata e etc e tal, viu? Prontinho, tá aí, né? Período composto, coloquei até a abreviatura aí, né? O P e o C, período composto, e é por coordenação, viu, gente? Vamos ver então aqui do que se trata, viu, pessoal? Né? Olha só. Período composto, formado por duas ou mais orações, né? Então, para o período ser composto, tem que ter duas orações. Uma só vai ser período simples, né? Então, há dois tipos de períodos compostos. Os períodos compostos são coordenação e subordinação. Exemplos de período composto. Nós estávamos preparados, porém não quisemos fazer as provas, né? Então aí você tem um período composto, porque você tem duas orações. A primeira oração, nós estávamos preparados. Essa é a primeira oração. Segunda oração, porém não quisemos fazer as provas. Duas orações. Né? Então você tem duas orações e o período composto. Lembrando que na primeira frase, o período é composto por coordenação. As orações não são dependentes uma da outra, né? No período composto por subordinação, as orações sim são dependentes. Olha só, ele espera é uma oração, mas ele espera o quê? Que você tenha sucesso. Vocês estão percebendo que a primeira oração, ele espera, ela fica sem sentido se não houver a segunda, né? E a segunda também fica sem sentido sem a primeira. Então, o segundo exemplo meu aí, pessoal, é de período composto por subordinação, né? Ele espera é uma oração, que você tenha sucesso é uma outra oração, esta segunda oração é subordinada, né? Então, você tem aí período composto. Primeiramente, eu quero que vocês conheçam como que funciona o período composto. Eu tenho que ter, no mínimo, duas orações aí, né? E aqui eu fragmentei para vocês. Oração 1, nós estávamos preparados. Oração 2, porém não quisemos fazer as provas. Período composto por coordenação, já que as duas orações são independentes, ou seja, uma não exerce função sintática, a outra, assim elas são coordenadas entre si, né? Aliás, a oração 1 é coordenada sindética, a 2 já vai ser coordenada sindética, porque o porém é um síndeto, ele é uma conjunção, né? Oração 1, lá do exemplo 2, ele espera, oração 2, que você tenha sucesso. Período composto por subordinação, já que as duas orações são dependentes, ou seja, uma exerce função sintática a outra. A oração 2 exerce o papel de complemento verbal, objeto direto para o verbo da oração 1. Ah lá, ele espera, qual vai ser a pergunta, pessoal? Ele espera o quê? Quem? Alguma coisa. Então a oração 2, ela serve de objeto direto para o espera. Por isso que ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Primeiramente, eu só estou ilustrando os dois períodos que eu coloquei aqui na lousa. Nem entramos aí só nas orações subordinadas ainda, coordenadas não, né? Então nós vamos ainda entrar nas orações coordenadas, ok? Agora sim, eu tenho aqui com vocês o período composto por coordenação, formado pelas orações coordenadas, e eu digo assim para vocês, há dois tipos de orações coordenadas. Lembra? Dois tipos. Orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Então, gente, as sindéticas sem a conjunção e sindéticas com a conjunção. Olha só. Orações coordenadas assindéticas, não iniciadas por conjunção coordenativa. Ela chegou, organizou a sala, iniciou o seu trabalho. Então, você tem aqui 3 orações, né? Ela chegou, é uma oração, organizou a sala, segunda oração, e iniciou o trabalho, terceira oração.
Há no período acima 3 orações e elas são todas coordenadas assindéticas. Ah, professor, por que assindéticas? Porque você não tem aí, digamos assim, uma conjunção em nenhuma delas, tá? Então, isso é oração coordenada assindética, né? Certinho? Sindéticas, sempre iniciadas aí, lógico, por conjunção coordenativa. Ela chegou e organizou a sala. Agora eu tenho um e. Há no período acima 2 orações coordenadas. A oração 1 é assindética, a 2 é sindética, pois possui a conjunção e. E a conjunção e, pessoal, aí, ela é aditiva, né? Então você tem aí oração coordenada sindética aditiva. Oração 1, ela chegou, oração coordenada assindética. Oração 2, e organizou a sala. Eu até grifei o e, deixei em destaque aí para vocês. Oração coordenada sindética aditiva. São 5, lembra, pessoal? Antes até de ler o quadro, ó, eu vou até comentar com vocês. Olha lá, né? É o que eu coloco neste quadro aí. São 5 as orações coordenadas sindéticas. Vou devolver para vocês. Olha lá. São 5 as orações coordenadas, né? Que são iniciadas por uma conjunção coordenativa. E as 5 são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Gente, aditivas de soma, adição. Adversativas de contrariedade, oposição. Alternativas de alternância, escolha. Ou isso, ou aquilo, ora isso, ora aquilo, né? Conclusivas, de conclusão. E explicativas de explicação. A classificação das orações coordenadas sindéticas depende da conjunção nelas inserida, gente. A conjunção inserida nelas, nas orações, é a conjunção que vai classificar a oração. Pelo amor de Deus, né? Quem tem valor semântico numa oração coordenada sindética são as conjunções. Então você precisa, aqui eu vou deixar, eu trago lista das conjunções para vocês. Bem tranquilo aí. Vamos verificar então, ok? Olha o quadro legal. Eu vou deixar assim, olha lá, né? Bem geralzão aí para vocês, sem o professor do ladinho por enquanto. Olha que legal. Orações coordenadas sindéticas. Lá em cima, né? No sentido horário, eu começo por ordem alfabética rigorosa, aditiva, soma, adversativa, ideia contrária, alternativa, escolha, conclusiva, ideia de conclusão, logo, portanto, por conseguinte, né? Lembra? Explicativa, ideia de explicação, que, porque, pois antes do verbo, né? Certinho? Muito bem, você tem aí um quadro também sinóptico só do tópico de período composto por coordenação, né? As orações coordenadas sindéticas, porque as assindéticas não têm uma classificação, não há necessidade de colocar aqui, né? Muito bem, vamos conhecê-las? Então, orações coordenadas sindéticas, relação de soma, de adição. Olha as conjunções para vocês, pessoal. O e, o nem, o mas também, o mas ainda e o que. Então, não fez a tarefa, nem organizou o quarto. Então, você tem aí a oração que está em destaque. Ela é uma oração coordenada sindética aditiva, porque o nem serve de síndeto. Ele serve de conjunção. Ok? Ah, professora, o que é não fez a tarefa? Coordenada assindética. Ela não tem conjunção. Adversativa. Ideia contrária à ideia da outra oração. Uma oposição. Olha quantas conjunções, pessoal.
mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, não obstante, tudo conjunção que vão dar para nós ideias de contrariedade. Sempre foi muito estudioso, no entanto, não se adaptava à nova escola. Até estudioso, até a vírgula aí, oração coordenada assindética. No entanto, não se adaptava à nova escola, coordenada sindética adversativa. Legal? Bacana aí, né? E alternativa. Ideia de opção, de escolha, de alternância. Ou então o ou nas duas orações. Ora, ora, quer, quer, aí, né? Umas vezes, outras vezes. Estude ou não sairá nesse sábado, né? Então, ou não sairá nesse sábado, coordenada sindética alternativa. E o estude aí é a oração assindética. Ah, professor, e se eu colocasse um ou ali também? As duas seriam aí, seriam sindéticas alternativas. Se fosse ou estude ou não sairá. Aí você teria as duas, normal, sem problema. Você pode ter isso na alternativa, as duas sendo coordenadas alternativas, né? Aí no caso não. E você tem aqui orações coordenadas sindéticas, as conclusivas, relação de conclusão da ideia contida na oração anterior, na outra oração. Olha as conjunções que eu deixei para vocês também. Logo, portanto, por isso, por conseguinte. Gente, cuidado, pois após o verbo. E o então, porque o pois, olha só, você vai encontrar na explicativa também. Então, o pois após o verbo, ele é conclusivo. Estudou muito, vírgula, por isso conseguiu a aprovação. Se você usasse aí o pois, seria estudou muito, ponto e vírgula. Conseguiu, vírgula, pois, vírgula, a aprovação. Então, você tem aí uma oração coordenada sindética conclusiva. E por último aqui, a explicativa, né? Certinho? Fácil, explicação. Exprime uma explicação. Por quê, que, pois, o pois antes do verbo. Por favor, entre, porque está chovendo muito. Ou, por favor, entre, pois está chovendo muito. A oração que está em negrito, ela é coordenada sindética e explicativa. Então, você tem aí as 5, só voltando aqui, é o que nos interessa agora, né? Vou aproveitar aqui, né, gente? Olha só, certinho? Então, é o que nos interessa aqui agora, saber estas 5 aqui, né? Então, olha só, as aditivas, ideia de soma, né? As adversativas, né? Olha lá. Ideia de contrariedade, as alternativas, quando você faz uma escolha, certinho? As conclusivas e as explicativas. As explicativas, ok? Pessoal, lembrando que todas elas vão trazer o quê? Conjunções. E as conjunções que vão levar este nome aqui. Conjunções aditivas, conjunções adversativas, conjunções alternativas, conjunções conclusivas e conjunções explicativas. Se você souber o valor semântico da conjunção inserida na oração, você sabe o tipo de oração coordenada sindética que você tem. Lembrando que conjunção é sinônimo de sindeto. Olha lá. Sindeto. É daqui que saiu sindético, com conjunção. Assindética, sem conjunção, né? Tranquilo, eu acho que fica aí legalzinho aí a ideia para nós das orações em si, né? Em si aí. E vamos verificar então agora aqui. Pois, eu comentei com vocês, pois
conclusiva vem após o verbo da oração e isolada por vírgula obrigatoriamente, hein, pessoal? E equivale a portanto, por isso, por conseguinte, assim, então. Ele agiu com cautela, ponto e vírgula. Venceu, vírgula, pois, todos os obstáculos. Esse pois aí está depois do venceu. Portanto, oração coordenada sindética conclusiva. Olha de baixo, pois, sendo explicativo. Então você tem aqui, ó, nas duas últimas, né? Vem sempre antes do verbo da sua oração e equivale a porquê, a que. Vamos entrar, vírgula, pois a reunião já começou. O pois está aí bem antes do começou. Portanto, ele tem peso de porquê, de que. Ele é explicativo, né? Bacaninha, né? Legal aí a explicação para vocês. A conjunção pois, legal para vocês, tá? Olha, gente, não são orações difíceis, as orações coordenadas, as 5, considerando aí uma sexta, que é a oração assindética, elas não são difíceis, as conjunções que vão trabalhar a classificação destas orações. Agora, o período composto por subordinação, sim, as orações já são mais complexas, mas aqui não há tanta complexidade assim. Bem tranquilo aí, o período composto por coordenação, eu já tinha certeza de que na aula de hoje eu iria conseguir explicar para vocês, porque elas têm uma particularidade só delas e fica bem tranquila para você visualizar, inclusive com esse material nosso aí, além da apostila, né? Certinho? E eu deixo para vocês aqui a sinopse desta aula, a segunda parte nossa aí para vocês. Vou ler então, vamos lá? Período composto e por coordenação. E eu tentei mostrar para vocês o conceito e explicação de período composto. Eu quero corrigir com vocês aqui. Eu vou programar uns exercícios de bancas de período composto por coordenação, misturado com subordinação, que seja, e vamos fazer algumas coisas voltadas nisso. É para vocês sintetizarem comigo aqui o caso aí das orações coordenadas sindéticas e assindéticas, né? No 2, período composto por coordenação e subordinação, foi uma explicação apenas. Aí sim, orações coordenadas assindéticas, orações coordenadas sindéticas, e vocês têm ainda neste tópico, neste material meu aqui, a conjunção pois, que antes do verbo ela explica e após o verbo da sua oração ela conclui, ok? Muito bem, então hoje, no geral, nós vimos a adjunta adverbial, né? Vimos também aí o aposto e também o vocativo, e vimos aqui na sinopse a nossa aula de período composto por coordenação. Né? Na nossa próxima aula, eu vou trabalhar com vocês o período composto por subordinação, e depois nós vamos conhecer alguns exercícios aí de bancas sobre este assunto aqui, tá, pessoal? Estou passando a teoria primeiro, mas depois nós vamos fazer alguns exercícios com vocês aqui, tá bem? Tudo de bom para vocês, continue se cuidando aí, e nós estamos nos cuidando aqui também, e até o nosso próximo encontro, ok, pessoal? Até mais, obrigadão aí, tá? Pela paciência, tchau!